E aí, meus amores, tudo bem? Bora para mais um videozinho aqui de Machine Learning. Minha voz está um pouco mais baixa, é porque eu realmente estou com um pouco de sono, mas tem algumas coisas que eu preciso passar aqui e eu tenho que dar uma meia-culpa. A meia-culpa é que eu não vou saber explicar muito bem sobre derivadas, né? Eu ainda não tenho tanto conhecimento matemático para poder fazer uma derivação decente, principalmente quando envolve sigma. Né? Sigma, que é este símbolo aqui quando a gente está envolvendo uma soma. Né? Pode ser que seja muito simples, mas em si eu não sei. Uma outra meia culpa, aqui sempre começa com 1, eu estou colocando como 0, é como se fosse para imaginar aqui o nosso vetor, toda vez que nós vamos trabalhar com o vetor, ele comece com o 0, tá? Por isso que eu estou colocando 0 aqui, mas muitos lugares que você vai ver vai começar com 1, beleza? Então, isso também. Outra coisa também que não chega a ser meia culpa, é para poder distinguir. Muitas vezes, dependendo de onde você vê, essa fórmula ela vai estar desse jeito, tá? Então vou ter aqui o sigma, ok, n, vou colocar igualzinho, i igual a 1, que ele vai começar por aí, e eu vou ter o y e menos y chapéu de i elevado ao quadrado. Então, a minha predição está depois do valor real. Tem diferença no valor das coisas? Não, porque como nós estamos pegando uma diferença, ou seja, estamos fazendo um menos aqui e elevando ao quadrado, a questão da sinalização, ou seja, menos ou mais, não vai fazer diferença. Porque afinal de contas, qualquer número elevado ao quadrado sempre vai dar positivo. Ok? Então, são pelo menos essas duas partes aqui eu gostaria de dar algumas considerações, né? E também na parte da derivada. Eu não vou conseguir explicar, pelo menos fazer um cálculo dele, né? Mas uma coisa que eu vou poder explicar muito bem, que é algo que eu entendi, inclusive, é a questão da função de custo. E lamento também, pois bem provável que esse vídeo vai ficar um pouquinho grande. Quero deixar ele bem explícito. Se você já entendeu o que é uma função de custo, se você já sabe, já tem a noção completa sobre o que é, você pode pular o vídeo. Caso não, me acompanhe. Para que serve a função de custo, galera? A função de custo é para nós podermos ajustar as nossas variáveis, né? As constantes, né? As constantes que são o nosso x que vão estar dentro da função. Então, a x mais b. Né? Então, este bendito desse a aqui é o que eu quero que ajuste. Se eu falei que é o x, desculpa, eu errei também. Né? Aqui é realmente um erro. Se, né? Que de cabeça eu não lembro. Eu quero ajustar esse, pois pode ser que seja ax mais a1x, que pode ser 0x, aqui pode ser 1x, mais, sei lá, a2x mais b, dependendo da quantidade de variáveis que eu tenho aqui dentro. Né? Então pode ser, sei lá, o preço da casa pode ser a quantidade, a constante de multiplicação do preço o valor do preço da casa, né? Então vamos considerar assim que eu tenho o preço, que vai ser o que? Vai ser um valor, né? Eu vou colocar como letra de variável mesmo, né? Então a quantidade de quartos, né? Então a quantidade de quartos x1, por exemplo, mais a tamanho do terreno x2, né, e assim por diante, e mais a interseção aqui aonde ele começa. A função de custo principalmente quando nós estamos tratando na parte de diminuição, né, então queremos transformar o nosso valor o menor possível, que ele se ajuste o máximo possível dentro do nosso modelo. Não estou entrando aqui ainda no conceito de sobreajuste e subajuste. Né? Sobreajuste e sobreajuste, underfitting e overfitting, não estou entrando nisso, estou falando simplesmente só sobre ajustarmos o nosso modelo. Essa função aqui é muito importante. Por quê? Vocês estão vendo que para cada número, voltando para o vídeo anterior, para cada valor que eu coloquei, então por exemplo, eu fiz um cálculo aqui com 0,5, fiz um cálculo aqui com 1, fiz um cálculo aqui com 1,5, fiz um cálculo aqui com 2, veja que ele tem
essa diferença. Então, o que seria a derivada? Se eu derivasse essa função de custo, né, cada passo eu andaria um pouquinho. Então, terminei uma interação. Será que dá para ir um pouquinho mais? Ele desceria. Será que dá para ir um pouquinho mais? Ele desceria. Vou descer mais um pouquinho. Vou descer mais um pouquinho. E assim por diante. Isso eu vou explicar um pouco mais na questão do cálculo no próximo vídeo. Só que a gente tem um detalhe. Matematicamente falando, por que nós usamos exatamente esta função? Né? Então é essa noção que eu quero passar para vocês. E que função que eu estou usando? Eu vou colocar aqui novamente. Sigma, né, que eu tenho uma soma, né, de n coisas, onde i vai começar. Eu vou escrever com a minha escrita, tá? 0. Então eu tenho a minha predição do meu modelo, que é i, que é o valor que eu tenho, né, começando com o valor de 0, menos o valor o valor original elevado ao quadrado. Então, o que acontece aqui? Aqui, o que eu estou querendo dizer? Eu estou elevando ao quadrado as diferenças que eu tenho entre os dois valores. E por que é logo um bendito do quadrado? 1, porque vai transformar todos os números em positivos. E 2, eu quero maximizar essa diferença. E quando eu digo maximizar, o que eu quero dizer? Quando eu tenho exatamente este cálculo, se o resultado total, vamos considerar que eu somente tenha um único ponto, deu 1, ele vai continuar como 1. 1 elevado ao quadrado é 1. Se aqui for 2, ele vai ser 4. Se aqui for 3, ele vai ser 9. E se for 4, então pra vocês verem, 4, 8, 12, 16. E assim por diante. Se for 5, 25. E se for 6, veja que, graças ao fato de eu estar elevando esse número ao quadrado, eu realmente considero muito importante, eu considero muito ruim que no meu modelo eu tenha uma diferença grande entre valores. Então, quanto maior a distância que eu tenho entre meu residual, para quem não lembra, é a distância entre o meu modelo e o ponto real. Então, é esse tracinho aqui que é o bendito do residual. Por isso que é a soma dos residuais elevada ao quadrado. Este pedaço aqui é o residual. Se eu escrevi errado, desculpa, eu realmente não lembro se é. Acho que residual é com essa mesmo. Sabe, de resíduo, de sobra, de lixo. Então, exatamente, meu residual aqui elevado ao quadrado. Quando eu elevo ao quadrado, como eu disse, vou ter um número positivo, e pelo simples fato que eu realmente vou punir valores que estão muito acima. Quanto maior a distância que eu tenho no meu modelo, pior é para mim. Mas beleza. Mas eu poderia fazer um outro modelo? Como assim? Vamos imaginar um contexto. Eu considero que distâncias, para mim, são ruins. Quanto maior a distância que eu tenho, pior. Veja que, graças a esse fato, o meu número ele fica muito diferente. Mas, e se eu fizer uma função de custo um pouco diferente? Então, por exemplo, aqui eu vou fazer aqui n e igual a 0, só para a gente usar a mesma coisa, e eu vou fazer isso daqui. I menos I. Eu quero só a distância absoluta. Eu quero fazer a soma da distância absoluta. Eu não quero fazer a soma dele e elevar ao quadrado. Vamos colocar numa situação hipotética que o meu residual para mim não é tão importante. É importante, mas eu estou dizendo que neste exemplo, no modelo ao qual eu estou colocando, no contexto ao qual o meu modelo vai estar trabalhando, eu não preciso de uma distância ao quadrado. Eu só quero a diferença absoluta entre eles. Então, por exemplo, se o meu modelo aqui ele está com 0, então vai ser a mesma coisa. Vai ser 0 menos 1, né? Então vai ser menos 1. Na verdade vai ser 1, né? Porque afinal de contas eu estou pegando somente o número absoluto. Então vai ser 1 mais 2 mais 3 igual a 6. Olha a diferença. Aqui, se eu tivesse
feito daquele jeito, aqui não seria 6. Seria, vou fazer até de verde para fazer o antigo, para fazer este daqui. Então ficaria 1 mais 4 mais 9, o que daria 13, 14 aqui. Que é exatamente esse número que eu coloquei aqui, se meu x for igual a 0. Veja que o residual, a soma do residual é mais que o dobro entre este e este daqui. Então, a minha curva, se eu tivesse colocado aqui e fosse 0, este 6, eu vou colocar com este vermelhinho aqui, este 6 aqui, estaria exatamente aqui. Vamos colocar que o 6 fique aqui. Olha só a distância entre eles. É uma distância muito grande. Se eu for colocar 1, eu vou descer menos. Se eu for colocar 0,5, por exemplo, só para a gente poder ver a distância entre eles. Então 0,5 vai ser 1 menos 0,5, então vai ser 0,5, certo? Então 2 menos 1, então vai ser mais 1 mais 1,5. Então vai ser isso daqui, vão ser 2, 3. Veja que eu diminui pela metade aqui, 6, então 3,5, veja que ele ficaria mais abaixo ainda. Ele ficaria mais ou menos aqui. Né? Na verdade ele ficaria não aqui, ele ficaria aqui. Né? Então veja que minha curva já ficaria muito menor. Ele funcionaria desse jeito? Funcionaria. Talvez não, ele não colocaria tanto peso, ele não colocaria, vamos dizer assim, tanta dificuldade ou implicaria tanto num residual maior. Então, se tratando em números absolutos, todo o meu residual praticamente tem o mesmo peso. Eu não levo tanta importância numa diferença tão grande entre eles. Eu posso fazer outros residuais? Eu posso fazer outras funções de custo? Pode. Existem outras funções, existem outros modelos que usam outras funções de custo. E o que é importante disso daqui? O importante dessa função de custo vai ser a velocidade ao qual o seu modelo ele vai conseguir se ajustar, né? Então quando eu tiver, sei lá, a minha função que eu vou usar a parte da derivada, que eu quero minimizar, por exemplo, o A1, né, que é este daqui, ou sei lá, eu quero minimizar o QQ, né? Então QQ, e eu vou minimizar a minha função, né? Que eu vou minimizar a minha função de custo e graças a isso eu vou melhorando a minha constante de multiplicação. Constante de multiplicação é o nosso modelo. Galera, tá ok? Então, o que eu estou querendo dizer? Matematicamente falando, eu elevo ao quadrado porque para mim é ruim um residual. Então, uma diferença muito grande, não. Quanto maior a diferença que eu tenho, maior é o impacto que ele tem no meu modelo. Então, se eu pegar aqui e eu tiver um resultado 10 entre um deles, a diferença, neste modelo vai ser 10, neste modelo aqui vão ser 100, veja que já são 10 vezes mais. Aqui, quanto maior a diferença, pior. Aqui, as diferenças possuem praticamente o mesmo peso. Então, o aprendizado vai ser diferente, a velocidade de aprendizado vai ser diferente. É lógico que também tem uma outra variável, qual eu vou colocar isso no próximo vídeo. Mas a função de custo serve para isso. Serve para eu ajustar as minhas constantes de multiplicação. É um pouco difícil da gente poder visualizar isso, ok? Fica meio estranho mesmo, mas no próximo vídeo eu já vou fazer com um exemplo, ao qual eu vou fazer com este cálculo aqui, que eu estou fazendo exatamente este, que é n i igual, vou escrever do jeito que está lá, né? Não se esqueça, 0 e 1 aqui pelo menos eu considero a mesma coisa, então vão ser i de y de i menos y i ao quadrado e isso daqui por 2n. Então eu estou pegando mais que a média disso daqui. Se fosse só a média, eu pegaria
somente o n, mas estou fazendo, tipo, vamos dizer assim, o dobro da média. Né? Eu quero dividir por 4 esse bendito praticamente. Né? Eu quero aqui tirar mais que a média dele. Então o valor que vai sair daqui vai ser muito menor. Assim eu acelero também o meu processo de aprendizado. E eu vou fazer a minha função em cima desta função de custo. Por quê? Porque nas aulas que eu já vi, eu já sei qual que é a derivada dela. Né? A derivada dos meus valores. E no próximo vídeo a gente vai calcular na mão essa parte, para nós termos noção, principalmente da parte da derivação. Vocês vão ver o quanto que deriva isso. E nos próximos vídeos nós vamos programar isso daqui. Existem exemplos na internet, mas nós vamos programar isso. Porque afinal de contas, se nós, pelo menos para mim, funciona muito bem, se eu não visualizar, se eu não escrever isso, isso não entra na minha cabeça. Ok? Desculpe pelo vídeo ficar um pouco complicado, desculpe pelo vídeo ficar um pouco longo, mas eu quero que vocês entendam para que serve a função de custo. Função de custo não é só uma, você não vai pegar a mesma função e fazer para todas as outras. Você pode criar uma função sim, só que você vai ter que aprender a derivar ela para poder fazer esse bendito dessa parte aqui, que é o famoso gradient descent, a descida gradiente, né? Eu não sei uma tradução muito boa para isso, ok? Desculpem o vídeo longo, eu espero ter sido o mais claro possível. Se vocês tiverem alguma dúvida, me perguntem, se eu souber, eu respondo, ok? Se gostou, curte, compartilhe o vídeo aí, me ajuda a divulgar o canal. E é nóis, meus amores. Desculpa essa voz de bosta também que eu tô, mas eu tô com um bocado de sono também. Beijos no bumbum áspero de vocês e até o próximo vídeo.